Olá, doutor Conrado, tudo bem? Olá, tudo bom? Parece que hoje Tranquilo, e deu você? certo, graças a Deus, né? Isso. Estou tentando Tudo ver aqui ótimo. uma Uma, certinho. Podemos começar. tá ok. Eu estava falando para as pessoas que na live de hoje a gente vai conversar sobre as aplicações de LED, de laser para a saúde, né? E aí eu Sim. preciso, antes de mais nada, que você se apresente para a minha audiência aí, né? Para a audiência que está agora, para o pessoal saber o que é a BIOS, né? E quem é o doutor Conrado, por favor. Sim. Eu sou o Dr. Luiz Augusto Conrado, sou cirurgião dentista de formação e fiz o mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Então me tornei um pesquisador, porque dentro da área de saúde a gente não tinha muito conhecimento na área da física, na área da ótica, tá? E eu senti necessidade em aprender um pouquinho dessa engenharia. Comecei a publicar alguns trabalhos, né? Tem uns 30 trabalhos publicados em revistas indexadas, e sou citado hoje em, em diversas publicações, né? Pelo mundo afora. E essas publicações todas são em inglês. Mas como poucos liam os papers e tinha muita novidade, então eu tornei um empreendedor. Então eu me tornei um fabricante de equipamentos de laser e LEDs, justamente para completar aquilo que a gente conseguia ver nas pesquisas. E aí começamos a desenvolver as pesquisas, tanto a nível de cultura de célula quanto dos ratinhos, tá? E hoje nós temos aplicações em humanos com muitas consequências boas, que vai ajudar muita gente. Ok. E exatamente o que a sua empresa produz, que tecnologia é essa que tanto ajuda? Eu, depois que você explicar a base disso tudo, Sim, porque a audiência pode não saber, parte da minha audiência, eu vou dizer qual é a minha experiência com a sua tecnologia, que é muito positiva para mim e para minha família. Então, o que que a BIOS fabrica e o que que é esse trabalho da sua vida em laser e LED? tá. Então, quando nós começamos a trabalhar com lasers, né? Eu, como cirurgião dentista, isso foi em 95, nós começamos a fazer extração de incluso, que eu tinha muito problema de pós-operatório, e na época tinha um laser de 5 miliwatts, que era bem fraquinho, mas é o que tinha naquela época. E quando eu colocava essa luz dentro do alvéolo, em 48 horas eu não precisava dar nenhuma medicação. Eu tirava antibiótico, anti-inflamatório, né? Não tinha edema, não tinha dor, e a cicatrização ocorria muito bem. Só que esse laser passou 30 anos, ele continuou com o mesmo diâmetro de feixe, 1 milímetro, 2 milímetros. E eu queria tratar grandes áreas, como uma DTM, disfunção temporomandibular, como uma ferida pé-diabética, com escaras, um órgão interno. E nós não temos equipamentos a nível mundial para tratar um órgão interno. Então eu precisava de aumentar a área e aumentar a potência para que ele entrasse em profundidade. Foi aí que, nas pesquisas, eu comecei a desenvolver equipamentos de LEDs. O LED e o laser têm o mesmo comprimento de onda, só que um é colimado, o laser é colimado e o LED não. À medida que você distancia, ele abre o feixe. Então a ideia foi comparar o laser com o LED, e nós vimos que os resultados eram bem semelhantes a nível de superfície, porque o laser ele não tem capacidade de entrar profundamente. Já o LED, como tem potência, a gente consegue resultados espantosos, né? Então a gente consegue tratar uma cicatrização de ferida, um pós-operatório, um trauma, uma fratura, uma dor, principalmente em atletas, né, que se machucam muito, tanto a nível articular quanto muscular, a gente consegue resultados importantes em aceleração dessa reparação. Certo. Sabe que uma cirurgiã vascular, a doutora Ana Paula Rodrigues, foi quem primeiro me falou do ILIB há uns 6 anos atrás. Sim, E aí eu vi o ILIB, mas eu vi que era uma ponteira muito pequenininha para aplicar em áreas específicas. E eu pensava, perfeito. meu Deus, quanto tempo a gente vai ficar para poder tratar áreas maiores, né, com um laser desses? E aí no Sim, congresso de ortomolecular de 2 anos atrás, lá em São Paulo, doutor Efraim, eu vi sim, que tinha um stand seu lá, né?
E aí eu peguei, olhei e falei, não sei se foi no de integrativa ou de ortomolecular. Aí eu peguei o folheto e falei, uai, então dá para a gente usar uma tecnologia de luz, né? Só que essa com LED ao invés de laser, numa área bem maior. Tanto que eu até perguntei no stand, isso não é perigoso, não? A gente usar uma potência tão maior assim, uma área tão maior? Aí o pessoal expositor, você não estava no stand na hora, me explicou, olha, não é por aí não. É justamente para poder ter uma penetração maior e poder atingir órgãos abaixo da derme, poder atingir realmente Perfeito. muito mais. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui comparar preço de aparelho e tudo. Quando chegou no simpósio de ozonioterapia, em agosto do ano passado, eu te vi lá, a gente conversou um pouco, eu falei, eu quero testar isso aí. Aí eu obtive o aparelho contigo e lá em casa eu já usei tanto da minha sogra, que é idosa, quanto em mim, quanto na minha esposa. Já passei para vários pacientes para entrar em contato direto contigo para poder adquirir. E o que a gente notou basicamente, Conrado, foram 3 coisas, tá? Primeiro, muito mais bem-estar, como se o sangue ficasse mais energizado depois que você faz as aplicações. Ali, 3 minutos, eu faço 2 minutos em cada carótida, nos 2 lados Sim, também. Faço um sim. pouco de estimulação transcraniana também. Senti uma recuperação dos vasos sanguíneos menores, que às vezes ali nos membros inferiores, ali perto do tornozelo e nos pulsos, você acaba ficando com a circulação parecendo meio lenta, né? Ah, E uma recuperação pós-treino também muito melhor. Por exemplo, eu tenho um problema crônico de osteoartrose e eu noto que utilizando 3 minutos em cada ombro, na frente, 3 minutos atrás, eu tenho uma recuperação muito melhor pós-treino. Eu tenho sim. certeza que a tecnologia tem muito mais aplicações do que isso. Mas o que você pode nos falar sobre quais são as principais aplicações do BIOS 10, do 12, das suas tecnologias hoje em dia? E que são esses produtos? Tá. Nós temos equipamentos, BIOS 12 e o BIOS 18. 12 tem 12 LEDs, 6 vermelhos, que dá para a gente ver, e 6 infravermelho, que é invisível. Para começar, é o seguinte, o nosso corpo, ele tem 3 barreiras para a luz, tá? Água, o corpo todo tem água, melanina, que é a cor da pele, e hemoglobina, que é o sangue. Então, são as 3 barreiras. Então, a gente teve que escolher uma cor que tivesse na curva mais baixa dessas 3 barreiras. Tá? Então, escolhemos o vermelho e escolhemos o infravermelho. O infravermelho por quê? O vermelho está na curva mais baixa de pigmentos, mas ainda pega um pouco de pigmento. Então, tinha muitos jogadores, por exemplo, de futebol, com a pele negra. Então, com pouco tempo de exposição à luz, já esquentava. E quando eu coloquei o infravermelho, ele não reconhece a melanina nem a hemoglobina, então ele penetra mais profundamente. E assim nós começamos ligando as duas luzes vermelha, infravermelha que é invisível aos nossos olhos, é visível pela câmera, tá? A gente conseguiu resultados de reparação fantástico, tá? Tanto em lesões como tendinites, como distensão musculares, como problemas de articulação, né? Então, toda a inflamação ela está num ambiente ácido. Tá? Esse ambiente ácido, ele chama as células de absorção plásticas, né, de absorção. Quando eu aplico a luz, eu modifico o pH de ácido para neutro ou básico. E aí eu tenho a presença de células de síntese. Então, daí a recuperação de um colágeno, recuperando um tendão, recuperando uma lesão muscular, com muito mais rapidez. Então, 2 processos: corrigir o pH e melhorar a oxigenação. Toda inflamação que está com pH ácido tem presença de sangue venoso, pouca atividade arterial, pouca oxigenação. Quando eu aplico a luz, eu vou reverter o processo, né? Modifico o pH e levo mais sangue com oxigênio. Com a microscopia de campo escuro, por exemplo, a gente pega uma gotinha de sangue que está inflamado, a gente vê as moléculas, as hemácias, todas formando grumos. Como chama, rolons. E esse rolon impede o sangue de ir para pequenas extremidades.
No momento que eu aplico 1 minuto, 2 minutos, eu já quebro essa tensão superficial. E essas hemácias ficam livres, tem mais espaço entre elas para levar o oxigênio, penetrar em pequenas extremidades e oxigenar mais. Essa é a grande sacada. Ótimo. E, assim, mais é melhor? Ou seja, uma pessoa que de repente adquire o 12, eu tenho 12, e que ela fale, nossa, se o 12 é bom, o 18 deve ser bem melhor. Essa lógica, ela faz sentido ou para aplicação diária, seja de consultório, seja em casa das pessoas, o 12 já faz o trabalho bem? Qual que seria a diferença básica? Olha, entre o 12 e o 18 tem 6 LEDs a mais, tem mais potência. Então, o 12, ele vai te jogar 12 joules a cada 10 segundos. O BIOS preto, que é o 18, ele vai jogar 18 joules a cada 10 segundos. Então, tem mais potência, consequentemente, tem mais penetração. Só que tem uma coisa, nós estamos trabalhando no limite de segurança, então ele pode aquecer. Então, você tem que ter a sensibilidade que todos os protocolos não são engessados. Você que vai fazer o próprio protocolo. Colocar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O fato de você colocar mais luz, jamais você vai causar uma degeneração, causar uma tumoração. Nada disso. A célula, quem coordena ela é o DNA. Uma vez que você estabilizou o DNA, ele saturou, ele vai melhorar todo o meio, a parte extracelular e meio intercelular. Então, o DNA ele vai aumentar o metabolismo até um teto, que satura. Só que nunca ninguém sabe qual que é o limite de saturação. Mas mesmo que ele saturar, simplesmente ele vai parar. Né? A luz que está passando, você está fazendo um tratamento sistêmico. Está tratando o sangue, mesmo que não seja o ILIB aqui, mas em qualquer lugar passa sangue. Então, você está tratando a corrente sanguínea de uma forma. O fato de eu estar fazendo um eletrocefalograma, um eletrocardiograma, e aplicar a luz no dedinho do pé, você já vai ver que mudou a onda. Então você tem um efeito sistêmico muito importante, que esse efeito sistêmico vem muito a ver com a eletricidade. Nosso corpo é uma bateria. A gente vive, né, de nutrientes entrando e saindo de uma membrana que gera um potencial elétrico. Então nós somos uma máquina elétrica, só que a gente não fala isso, né? Então há pouco tempo ninguém falava do pH, e hoje o pH a gente sabe que é bastante importante, e a parte elétrica também é bastante importante. Então a luz, a eletricidade não passa só pelo nervo, ele passa por canais de energia. Ele sai do cérebro, o cérebro tem 4 vezes mais mitocôndria do que o músculo, por exemplo, gera um potencial elétrico, esse potencial elétrico passa pelos dentes, e cada dente está relacionado a um órgão. Muitas vezes você tem uma doença qualquer, trata um pâncreas, um intestino, uma próstata, e não sara. De repente você tira uma radiografia e vê um cisto, um granuloma no ápice de um dente. Trata aquilo lá e a doença que você tem em outro lugar desaparece. É bem assim. Quer dizer que então, tem uma ação nos meridianos, Conrado, é isso? Isso, tem uma ação nos meridianos, sim. Tá? Então, o fato, por exemplo, eu tenho, na minha aula eu mostro, por exemplo, uma mão que está toda, numa fototermia, ela está toda enegrecida, toda azulada, sem circulação. Mas a nível do dedo aqui, aparece um ponto vermelho. E nesse ponto vermelho, se você enfiar uma agulha, libera energia. Se você fizer um ponto de laser ali, libera energia. Então você vai corrigir o pH e vai controlar essa ação elétrica a melhorar essa circulação da mão. Tem muitas doenças, você vai fazer uma fototermia, você vê que a pessoa está sem circulação, está toda azulada. No momento que você libera essa energia, a pessoa volta a ter energia vital. O nosso corpo, vamos dizer assim, tem proteínas, tem aminoácidos, tem hormônio, está tudo ali. Mas falta uma coisa, é um corpo inerte. No momento que eu jogo a vibração, ele tem a luz própria. Nós geramos eletricidade, né? Nós geramos luz. Se eu colocar uma pessoa no escuro, eu não vejo nada. Mas se eu pegar uma câmera de infravermelho, eu vejo que a gente tem luz própria. No momento que essa luz própria apaga, nós gastamos energia, gastamos caloria para gerar essa energia vital. No momento que essa luz apagar, a gente está morto. A gente olha na pupila
de uma pessoa viva, você tem vibração. Você vê uma nitidez, como é que se diz? Uma viçosidade no olho. Quando o animal está morto, a pessoa está morta, isso aí fica opaco. Então não está passando mais Sim. energia. A pessoa está morta. Então o a fluxo gente depende dessa energético. vibração. Oi? Então não é só ter energia. Muitas pessoas podem ter a energia que está represada onde não deveria, então por isso que ela não está disponível onde deveria. Perfeito. Muitas pessoas precisam energizar e muitas pessoas precisam do fluxo adequado. Seriam 3 pilares básicos que o LED ajuda, né? Isso que é o importante, né? Então a cura está dentro da gente. Nós temos tudo dentro da gente. Precisa ser estimulado, quebrar a dormência dessas células. No momento que eu quebro a dormência, eu consigo a minha cura, a autocura, sem precisar de medicamento. Às vezes eu preciso de um suplemento, sim, né? Mas a luz, ela vai quebrar essa dormência e fazer a atividade celular a funcionar normalmente. Sim, o suplemento vai dar matéria-prima, junto com uma boa alimentação e os hábitos de vida, né? A luz vai ajudar a energizar o necessário, romper bloqueios e fazer com que a energia circule, certo? Certinho, basicamente é isso, né? Okay. Então a gente precisa... Quem não pode usar a tecnologia, Conrado? Porque, olha, eu estou vendo pelos comentários que muitas pessoas já estão interessadas em ter o aparelho e usar e tudo. Jó, eu digo para vocês, o aparelho não tem um valor elevado, pode ser usado todo dia, né, Conrado? Eu tenho vezes que eu uso manhã e noite, tá? Sim. E eu queria que você respondesse o seguinte, para esse pessoal que já pensa, não, eu quero esse aparelho, peraí, antes de mais nada, precisa saber o quê? Quem não pode usar e o que precisa corrigir primeiro. O que você diria primeiro para essas pessoas? Primeira coisa, ele não tem efeitos colaterais. Tá? No momento que eu aplico a luz, a pessoa pode ter marca-passo, pode ter placa de titânio, pode ter silicone, qualquer tipo de prótese. Pode aplicar luz sem efeitos colaterais. Tá? Pode colocar em grávidas? Pode colocar em grávida. Pode colocar em recém-nascidos? Pode colocar. Não tem interferência nenhuma. Então, se a luz não fizer bem, mal ela não faz. Tá? Se tudo tiver não for em bem, excesso, nada né? vai acontecer. Se Oi? não for em excesso, né? Mesmo em excesso, só não pode deixar queimar. Tem muita gente que começa a aplicar, por exemplo, no abdômen, eu indico muito a aplicação em abdômen para controlar a desbiose, para melhorar a imunidade, tá? Mas tem gente que, às vezes, estava no frio, ele tem um calorzinho gostoso, e a pessoa dorme com um aparelho ligado, porque com esse tipo de aparelho, a própria pessoa pode se auto-aplicar. Você não precisa de um profissional especializado, porque ele liga e desliga, ele não tem como errar. Então você põe 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tudo bem. Mas tem pessoas que dormem com ele, fica 2 horas dormindo, 3 horas, aí aparecem os problemas. Então, é a utilização inadequada. Tá? Então, aplicar 2 minutos, 3 minutos e tudo bem, vai mudando a posição. Esquentou, muda de posição. E assim você toma um banho de luz. Antigamente, a gente tinha um medo danado, tinha muitos trabalhos colocando qual que é o potencial energético, qual que é a fluência da luz que eu tenho que colocar. No começo, a gente usava meio joule, 1 joule no ratinho. Mas entre o ratinho e o corpo humano tem muita diferença. Tá? Dá para você ter uma noção. Mas o que acontece? Com esses anos de experiência, 25, 30 anos de experiência que eu tenho na luz, eu nunca vi um efeito colateral da luz. Nunca aconteceu de eu ler alguma coisa, algum trabalho que mostrou que a aplicação saturou a célula e causou uma degeneração. Nenhum caso houve esse relato. Sem queimar, se não queimar, se for mudando de lugar e tudo, não tem chance alguma de aumentar a parte de câncer de pele. É isso? O risco de câncer de pele? Nenhum. Pelo contrário, ele é muito utilizado no tratamento do câncer. Que ótimo. Aliás, eu queria então, já que você falou isso, que você citasse, se possível, o exemplo da sua esposa, que você citou no congresso, e que aquilo me impactou um bocado. Você pode contar a história para o pessoal? Posso falar. A minha esposa, ela começou a emagrecer muito.
de repente começou um processo de ascite. Nós fizemos 3 meses de exames de sangue, exame de urina, ultrassom, colonoscopia, e ninguém descobriu o que ela tinha. Então ela teve, na minha concepção, um processo de desbiose, uma inflamação intestinal, e a inflamação ficou tão grande, tão forte, que o líquido de dentro do intestino pingava para fora. E o abdômen dela foi crescendo. Nada, pelo menos tinha uns 6 litros de água dentro do abdômen. Fez punção. Ou a parede abdominal inflamada começou a fazer um exudato externo, né? Isso, perfeito. Começou a inchar. E ninguém descobriu por que não inchava. Um falava que tinha que fazer transplante de fígado, outro era pâncreas, outro era câncer. E ninguém chegou a um consenso. E o que aconteceu? E ela estava morrendo. Deram 1 semana de vida para ela. Ela ficou com menos de 40 quilos. Então os médicos ligavam para ela meia-noite, como é que ela está? Será que ela passa dessa semana, essa coisa toda? E ninguém fazia nada. E eu falei, eu vou tratar. Entrei com LED abdominal, fazendo aplicações várias vezes por dia no abdômen. Eu chegava para os médicos e falava assim, eu acho que ela está com desbiose. O médico do hospital perguntava, o que era desbiose? Você pode me dizer o que é desbiose? É o cara que é integrativo, que se formou e não quis saber de outras coisas, né? E aí eu comecei a fazer com o LED, comecei a fazer o ozônio retal, vitamina D, e como ela tinha muita diarreia, fazia 2 anos que estava com diarreia, eu entrei com suplementação de sais biliares e pancreáticos. E tirou o leite e o glúten também, não foi? Tirou o leite e o glúten e o excesso de carboidrato também, né? Aí nós descobrimos que era a intolerância a glúten e a lactose. E o açúcar. Então tirou tudo, tá? Só que depois que corrigiu o problema da ascite, ela entrou com uma série de feridas no rosto. Ficou parecendo uma pessoa de 90 anos que tinha saído do campo de concentração. Então uma pessoa que era bonita, que era jovem, tudo de repente pareceu uma velha. E ali a coisa ficou feia. Aí entrei com LED no rosto, vitamina D, num excesso, uma dosagem forte, tá? O ozônio continuei. E depois de 30 dias ela ficou perfeita, não tinha mais nada, nem a parte de abdômen, nem a parte do rosto, a pele ficou perfeita, né? Isso que realmente impacta, porque você vê uma fotografia dela antes e vê o que é agora, totalmente diferente. Mas justamente porque tratei o abdômen, ele é um órgão, eu acho que é o segundo órgão mais importante do corpo, que é dele que vem a nossa imunidade, que vem a nossa essência de vida, é o que a gente come. Os intestinos. Então, trabalhando de intestino, tá? O intestino é o principal órgão. E, então, trabalhando o intestino, melhora o movimento do trato intestinal, melhora a qualidade de bactérias boas. E já tem trabalhos mostrando que a própria bactéria do intestino, ela libera hidrogênio que vai quelar radicais livres, tá? Quelando os radicais livres, a gente tem menos envelhecimento, melhor qualidade de vida. Então, a ideia hoje, queira a gente ou não, a gente tem formação de radicais livres normais. Tem formação de radicais livres pelo ambiente onde a gente vive. E vai envelhecer menos quem melhor excretar. E essa é a vantagem. Outra coisa que eu tenho feito também é usar nesses processos inflamatórios ou mesmo de câncer, usar o azul de metileno em drágeas, em cápsulas. Você toma o azul de metileno, vai urinar azul, ele é um quelante de radicais livres normalmente, assim como uma cúrcuma é, tá? Só que o azul de metileno ele tem uma forte interação com a luz vermelha. E quando ele tem uma interação com a luz vermelha, como a molécula do azul de metileno tem uma dupla ligação, na hora que você aplica a luz, você libera a dupla ligação, que libera um oxigênio reativo. Se for numa célula normal, ótimo. Se for numa célula tumoral, o tumor e bactéria não gostam de oxigênio. São células anaeróbias. E na hora que você libera o oxigênio, ela entra em apoptose. Sim, esse oxigênio na célula normal vai combinar com o outro, vai virar oxigênio que a célula precisa. E na célula que seja ou tumoral ou inflamada, lesada, né? Perfeito. Isso aí vai virar um radical livre superóxido, ou seja, vai combater, vai acabar de detonar aquela célula. Muito interessante. E eu vi a esposa dele, gente. Ninguém tá me
ninguém me contou isso. O Conrado mostrou em agosto do ano passado, lá no simpósio da Marli, inclusive o Edis, o doutor Edis entrou agora, ele estava lá como palestrante também, eu também, e aí ele mostrou uma senhora bem debilitada nas imagens, tá? E daqui a pouquinho ele mostrou o tratamento, foi mostrando foto dela melhorando, ela estava sentada do meu lado, sabe? E eu conversando com ela sem saber, daqui a pouquinho ele pediu para ela levantar, né? Se ela estiver aí, manda um abraço para ela. Ela conheceu minha esposa também. E aí ela levantou, foi lá na frente, eu falei, não acredito, não acredito. Estou aqui, estou ótima, graças a Deus. Que bom. Mostra a sua esposa aí, Conrado. Mostra o pessoal ver. Não, olha, hoje eu não tenho nada, eu estou perfeita, graças a Deus. Então, gente, se vocês vissem as fotos dela na época que estava sofrendo, claro que foi um tratamento multidisciplinar, integrativo, né? Sim. Mas o LED que ele fabrica, que o Conrado fabrica, foi crucial para ajudar nesse processo, porque ela estava inflamada a um ponto da medicina convencional falar que não tinha jeito, gente. E é muito comum a medicina convencional não saber lidar com inflamação excessiva, a não ser com bombas de corticoide e companhia, que ela usou, né, Conrado, e fizeram mal, né, não ajudaram muito, né? É muito comum lidar com citotóxicos, lidar com um monte de anti-inflamatório que acabam sobrecarregando os rins, o fígado. E no caso dela, vocês vejam, o ozônio, né, o LED e alguns suplementos. Sobre o azul de metileno, eu uso 15 miligramas 2 vezes por dia do azul de metileno há anos, tá? E assim, azul de metileno é uma maravilha. Claro que não dá para fazer automedicação para todo mundo, né, Conrado? E a pessoa tem que tomar água direito, tem que consertar a alimentação, tem que procurar respirar direito, dormir direito, se exercitar, né? Senão não dá, né? É, perfeito. Tem que fazer isso. Agora, já que eu estou sem as imagens aqui, eu estou com outro caso desafiador. Pode falar. Uma pessoa lá de Belo Horizonte, ela teve um câncer de abdômen, de intestino. Foi para a cirurgia, abriram ela do diafragma até o púbis. E viram que o câncer era inoperável. Fecharam e mandaram para casa. Só que, como fechou, como estava muito inflamada, abriu tudo. Ela ficou com as vísceras saindo para fora. E mandaram ela para casa desse jeito mesmo. Deram 2 dias de vida para ela. Como ela mora vizinha de uma médica que tem um aparelho, a médica emprestou o aparelho para ela e ela faz a aplicação 3 horas por dia. Então, ela não podia tossir, não podia virar, porque saía tudo para fora. Não tinha músculo e não tinha pele. O que aconteceu nesses 5 meses? Começou a formar músculo, começou a fazer pele. Hoje, ela está todinha fechada, né? Você vê um caso desse, não só pelo câncer, mas pelo grau de contaminação que acontece no abdômen. É o local pior para se você ter uma inflamação, uma infecção, é o abdômen. Em poucos dias, a pessoa entra em estado de falência múltipla de órgãos. E essa pessoa faz 5 meses, os médicos vão lá para aplicar Dersane e soro para fazer a limpeza. E ela ainda goza no pessoal da faculdade que vai lá. Eles estão pensando que esse olhinho que vocês estão passando que está curando? Não, esse aparelho. Esse aparelho aqui que está fazendo fechar. Hoje ela está andando. Ela ficou de fazer um depoimento para mim, com as últimas fotografias, para a gente mostrar nas aulas. O que faz? Porque todo mundo vê uma ferida e já quer rodar retalho. E não precisa disso. A própria luz, ela estimula a neoformação, tanto muscular quanto epitelial. E outra, não forma crosta, não forma fibrose. Toda vez que você faz uma cicatrização normal, sem nada, ela forma um excesso de colágeno, onde forma fibrose, onde forma queloide. Quando faz a aplicação da luz, nós fazemos uma fotobiomodulação. O organismo entende que aquele excesso de colágeno foi a mais, então libera a colagenase. E aí ela planifica remodela, né? A parte de reparação. Sim? Remodelação, né? Remodelação epitelial. Me diga uma coisa, e a saúde cerebral? Teve gente perguntando aí. Eu noto em mim um bem-estar maior e até de humor quando eu faço a aplicação na cabeça. E até
quando eu faço aqui na parte frontal, eu noto duas coisas. Primeiro, uma melhor drenagem de secreção, porque eu tenho uma sinusite crônica. Perfeito. E segundo, como o córtex pré-frontal está aqui, é como se você terminasse a aplicação, antes de dormir você dorme melhor, e se você for para o dia, é como se você tivesse com isso aqui energizado. Fala um pouco de saúde cerebral e dos bios, Então, por favor. Hoje, o que acontece? Eu indico fazer o ILIB na carótida, que os concorrentes nossos, ele faz o ILIB na radial. Eu acho que uma artéria é muito pequena para trabalhar. Fazendo na carótida, você já aumenta a circulação de sangue arterial. Estou colocando um detetor térmico aqui, né? Você vê que estava 34 graus, em 5 minutos vai para 35 graus. Aumenta 1 grau. Isso quer dizer o quê? Pegou mais sangue arterial. Tá? Isso é uma coisa. Segundo lugar, fazendo o ILIB na carótida, você controla a estenose de carótida, dá mais flexibilidade, faz passar mais sangue. Né? Então você não tem formação de placa. Pelo Doppler, você consegue ver que melhorou a parede e aumentou a passagem de sangue. Você pode fazer tanto a nível de carótida quanto a nível de pé diabético, se fazer na artéria tibial, tá? Aumenta isso, dá para ver facilmente pelo Doppler. Segundo ponto, você faz a aplicação transcraniana, eu tenho aqui o aparelho, tá? Ó, ligando. Você pode fazer aqui, deixa aqui 1 minuto ou 2 minutos, tá? Como eu falei para você, o neurônio, ele tem 4 vezes mais mitocôndrias do que uma célula normal, tá? Então você está ativando o nível mitocondrial. Isso quer dizer que está produzindo mais energia elétrica. Tem um pai de uma criança, quando eu estava lá no Lair, que eu ministrava algumas aulas lá, ele falou para mim, Conrado, o negócio funciona, eu tenho um filho autista, e todo mês eu faço o eletroencefalograma nele. Então tinha áreas do cérebro que não tinha sinais elétricos, né? E agora faz 60 dias que eu estou aplicando, já tem sinais elétricos numa área que não tinha. E ele mudou a parte comportamental dele. Então você está melhorando a parte elétrica e está melhorando a parte de mediadores químicos. Então o Dr. Gederson faz alguns trabalhos comigo, né? Ele é psiquiatra. Ele faz Conrado, funciona. Experimenta fazer uma meditação aplicando luz. Então você turbina o cérebro. Se você vai fazer, por exemplo, um exame tipo um exame vestibular, um concurso público, aplica a luz antes. Você turbina tudo, você fica ligadão. Tá? E outra parte, que você controlou, melhorou a parte elétrica, você melhora a parte de mediadores químicos. Então, você consegue mudar a parte comportamental da pessoa, que são esses mediadores químicos que dão o que a gente é. As emoções, a depressão. E mesmo, por exemplo, a nível de lesão, pô, eu sou um cara que teve 5 AVCs. 5, o último foi por causa da vacina. Tomei a última dose de vacina, segunda dose, em 2 dias travou tudo, uma trombose cerebral venosa. Fui para UTI, cadeira de roda, enfermeira dando banho. Mas como eu já fazia esse trabalho preventivo, tanto do ILIB quanto a parte abdominal, ou mesmo a transcraniana, né, eu não tive sequela. Nenhum dos casos eu tive sequela. Hoje eu estou falando normal, minha parte cognitiva está legal, né? Eu ando normal, eu não tinha movimento no lado direito, no lado esquerdo. Hoje você faz uma ressonância, eu tenho um buraco do lado direito e um buraco do lado esquerdo. Mas não me fez falta. Eu fico me perguntando por que você tomou a picadinha, mas deixa quieto. Eu fico me perguntando isso. Mas tá bom. Tá? Né? Certo. E me diga uma coisa, Conrado, qual é o limite diário de uso de segurança? Porque uma seguidora aqui perguntou, quanto pode usar por dia? Você já falou que tem paciente que está usando 3 horas por dia. Claro que variando o local de aplicação, Isso. né, Conrado? Para não saturar Perfeito. de calor o local, né? E como é isso? E tem muita gente perguntando, onde comprar o aparelho? O que você pode dizer para essas pessoas? Primeiro, qual é o limite diário de uso do aparelho e onde ter mais informações e comprar o aparelho? Tem muita gente perguntando. Então, normalmente eu indico, em qualquer lugar do corpo, aplicar 1 minuto a 2 minutos. Não adianta escanear, ficar passando rapidamente a luz, porque não dá tempo da célula receber a luz. Tá? Então, ponha no local, deixa 1 minuto, depois desse 1 minuto muda para o outro. Como ele tem um diâmetro grande, por exemplo, aqui, ó,
Ele pega toda uma face. Mostra, né? mostra aqui para o pessoal, mostre o diâmetro aqui para a câmera. Não, não ligado, né? Aí, tá vendo, gente? Ó, Ele tem 6 são 12 infravermelho e 6 centímetros são de vermelho. diâmetro, 120 centímetros quadrados. Então ele pega uma área grande. Por exemplo, quem tem hérnia de disco, que está sofrendo, está andando de muleta, tudo travado, às vezes precisa de auxílio para ser carregado, aplica isso aqui, é tirar com a mão a dor. Mas às vezes a dor sai no ato, mas não vamos levantar a mão para o céu. Existe um processo inflamatório. Esse processo inflamatório precisa de pelo menos 5 a 10 sessões para corrigir o processo inflamatório. Nós temos que dar tempo ao nosso corpo para que ele possa reagir. Então, daí que vai. Então, a pergunta era, quantos minutos? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tudo bem. Então, na realidade, a gente pode tomar um banho de luz. Eu faço preventivo, eu tenho um aparelho desse do lado da minha cama. Eu estou vendo notícia, né? Eu estou aplicando. Enquanto eu estou vendo, eu estou aplicando no abdômen, estou aplicando a nível do externo, do coração, fazendo ilíbe, transcraniana, no pé, né? Então, eu vou tomando banho de luz o dia inteiro. Então, eu posso aplicar durante meia hora, uma sessão, no outro período que tiver uma folga, tipo a noitinha que está chegando, eu aplico outra vez, e assim por diante. Então, você pode aplicar o quanto você quiser. O excesso de luz não vai fazer mal. Vai, inclusive, drenar toda a toxina que você tem no corpo, tá? Onde encontrar o equipamento? Você pode entrar no meu Instagram, dr.conrado, ou pode entrar pelo meu WhatsApp, é 12 99717 1836. E tem meu grupo de apoio, que é a Eliane, né, que é 11 98441 6628. Então, a Eliana é minha equipe que me ajuda, né? Então, elas estão prontas, ela está pronta para te auxiliar em várias perguntas, ou você pode fazer perguntas diretamente para mim, que eu estou sempre ligado. Meu trabalho é esse. Hoje eu estou morando em Ubatuba. Moro em São José, moro em Ubatuba. Então, lá no meu quiosque, tomando uma cervejinha, tomando uma caipirinha, eu estou trabalhando. Né? Eu vou dando a consultoria, eu vou comercializando os equipamentos. Mas é gostoso isso, porque eu, depois do 5º AVC, eu quis tirar o pé do acelerador. Tá? Falei, eu vou curtir o resto de vida que eu tenho. Então, eu comprei apartamento na praia e estou na praia. Aí, quando eu precisar, eu vou para São José dos Campos, eu faço as minhas coisas que tenho que fazer, depois eu volto para cá. E, inclusive, eu participo de muitos congressos, né, em São Paulo, há pouco tempo eu fui para Manaus, agora tenho que ir para Londrina, e vai assim, sempre, todo mês eu tenho uma viagem para fazer. Tá? Mas agora com todo o sossego, sem atropelar muita coisa. É fundamental desacelerar, sem dúvida. É um dos hábitos saudáveis de vida que eu falo, inclusive, no meu livro, Sim. O Domine Sua Saúde, que está para vocês, para download gratuito, tá? Lá no www.dominesuasaude.com.br. Eu mandei para o Dr. Conrado, para a equipe dele. É um livro que explica essa base da saúde, onde a luz vai ajudar. Sobre os números, gente, depois vocês assistam a live de novo, tá? Para pegar os números. Agora, se vocês forem no perfil dele, que está em cima, ó, dr.conrado, né? Isso. Vocês conseguem todos esses. O site da BIOS, qual é o site, Conrado? É www.biosfototerapia.com.br. Então, gente, www.biosfototerapia.com.br, tá? Mas se vocês entrarem no Instagram, tá lá marcando Saiba Mais, clique em cima que você vai chegar lá no site. Isso. E depois, quando você for assistir essa live de novo, que ela vai ficar postada em todas as minhas redes, você tem como pegar esses contatos, caso você não saiba acessar a bio e tudo. Conrado, para doenças, tanto doenças autoimunes, tá? Quanto doenças crônicas, diabetes, pressão alta, o que você pode falar das aplicações da tecnologia para isso? Como a gente sabe que inflamação, má circulação e excesso de radicais livres estão na base, e mitocondriopatia, estão na base de todas as doenças, né? Para essas mais ainda, né? Câncer, infarto, derrame, trombose, embolia, essas 4 coisas. A gente já falou aqui na live que a tecnologia funciona para tudo isso. Ok. Mas o que você poderia dizer da tua experiência dessa tecnologia, dessa exposição a essa luz do BIOS 12, do BIOS 18 para essas doenças? Então, o que
acontece é o seguinte, o nosso organismo não está preparado a grandes modificações que nós tivemos nos últimos 100 anos. Nós viemos de uma evolução de milhões, bilhões de anos. E nos últimos 100 anos mudou tudo. O homem era um caçador, era um coletor. E nos últimos 100 anos ele vive de elevador, de carro, comendo pão, comendo glúten, farinha, tomando leite, tudo isso modificado. E o DNA não acompanhou. Então nós temos muita doença autoimune. E como a gente vai fazer? Em primeiro lugar, tirar essas porcarias de alimento da linha de frente. O açúcar é um dos principais vilões também, tá? Tira o máximo, procura comer o que vem da terra, o que tem fibras, tá? Segundo lugar, uma vez que nós estamos com a imunidade baixa, vamos trabalhar o intestino. Aplique a luz no intestino. Aplica a luz no externo, no timo. São órgãos que trabalham a nossa imunidade. A gente precisa disso, tá? Eu tenho casos, por exemplo, que eu tratei de esclerose múltipla, tá? É uma doença autoimune e está aparecendo bastante, tá? Então, a esclerose, você vê lesões no cérebro, lesões brancas, por isso esbranquiçadas, né? Mas não dá para fazer muita coisa ali. Mas o maior problema da esclerose é a lesão medular. Faz uma ressonância da medula espinhal, e se vai ver que tem áreas radiolúcidas que estão fagocitadas, estão sendo fagocitadas pelo próprio organismo. Faz um intensivão de luz ali. Nós vamos corrigir o pH, que provavelmente o pH ali está ácido, e está a ação dos clastos, comendo a bainha de mielina. Comendo a bainha de mielina não passa estímulo elétrico. Então faça o intensivão lá, que essa energia vai voltar. Minha filha tem 43, 44 anos, tá? Ela foi diagnosticada, ela mora na Austrália, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Começou com dormência nas pernas, porque tinha levado um tombo, depois começou com dormência nas mãos, vá para um neurologista. Foi ver esclerose múltipla. O que aconteceu? Vitamina D, LED. Hoje ela faz maratona, faz 10 anos isso, faz maratona de 100 km de bicicleta. Ela trabalha num grupo de deficientes, né? Mas ela, para levantar auxílio, ela participa como atleta desse grupo, né? E está conseguindo fazer maratona de 100 km, coisa que eu não consigo fazer. E ela está conseguindo, porque treinou, né? E isso foi maravilha. Tem pessoas que não movimentavam o braço, não estavam em cadeira de rodas. E em 60 dias a pessoa levantava, estava lavando a louça da cozinha, tomando banho sozinho, porque voltou a passar estímulo. Nós restabelecemos bainha de mielina. E eu consegui mostrar isso num trabalho científico que eu fiz com um ratinho, cortando o nervo ciático dele, né? Um grupo apliquei luz, outro grupo não. O grupo que foi aplicado luz, em 30 dias, o ratinho que estava arrastando a perninha, ele já estava firmando a perna e estava andando, e os outros todos travados. Então mostra que a luz, ela tem uma ação muito boa no nervo. Parestesias, paralisias faciais, né? Tudo isso nós temos resultados bastante importantes. Porque, como eu falei, o nervo é o tecido que mais mitocôndria tem. E a luz vai fazer o quê? Ativar a mitocôndria. E aí, então, ela restabelece energia para reparar aquele dano que estava no nervo. E assim por diante, né? Então a gente vai conseguir. Hérnia de disco também, pensamento ciático, do nervo ciático, põe a luz em cima, deixa lá 2 minutos, 5 minutos, desde que não esquente muito, que seja suportável. A hérnia de disco é como se fosse o disco, é como se fosse uma cebola. São várias camadas. Então, quando inflama, incha essas camadas. E aí ela pressiona o nervo. Aí dá a sensação de formigamento, de dor, né? Na hora que você aplica a luz, você controla o processo inflamatório, diminui o edema e as estruturas voltam novamente à sua situação normal e para de comprometer e pressionar aquela terminação nervosa. Aí alivia a dor e corrige o problema definitivamente. A gente pode dizer que as principais aplicações da terapia, me corrija se eu estiver errado, seriam na parte de circulação, na parte de mitocôndrias, na parte de inflamação, na parte de oxigenação e correção do pH?
Seriam essas Sim. 5 áreas principais ou faltou alguma? E regeneração, colágeno. Tá. Na estética a gente usa muito a reparação de colágeno, para diminuir as ruguinhas, né? Fale mais, então, do Perfeito. aparelho para estética. Na estética é o seguinte, queira a gente ou não, a gente vai envelhecer, né? A gente tem que envelhecer com qualidade. Nós vamos morrer um dia, mas nós temos que morrer com qualidade de vida, nós temos que viver intensamente. Então, a nossa estética é muito importante, tá? Então, o fato da gente, com a idade, o nosso pH vai ficando ácido. O jovem tem pH básico e o idoso vai tendo pH ácido. E com isso a gente começa a ter uma degeneração do colágeno. Essa pele que era grossa, ela vai ficando fina. E aí vai caindo. Tá? Então a gente tem condição de reverter isso. Tirando a toxina que está na hipoderme, tá? Estimulando a oxigenação, dando condição dessa célula formar colágeno. Nós vamos aumentar o metabolismo das células, dos fibroblastos, para sintetizar colágeno. Aí então eu fico com uma situação legal. Quando eu preciso de um auxílio, então eu utilizo o PRP, plasma rico em plaquetas. Tiro sangue, centrifugo, né? Tiro, na hora que o centrifugou ficar em massa embaixo, o plasma em cima. Eu vou tirar 10% do plasma que fica sobre a hemácia. E aí eu tirei com uma seringuinha, tá? Tirei a seringuinha e ponho essa seringa debaixo da luz por 10 minutos. Então o que acontece? Quando eu olho no microscópio, todas essas células brancas, ali tem plaquetas, neutrófilo, linfócito, macrófilo, está tudo ali. Todas essas células têm pontilhados. Depois que eu apliquei a luz, eu não vejo mais pontilhado. Ele liberou essas vesículas, liberando citocinas e interleucinas. Então a interleucina, são 23 tipos, ela tem a melhor ação anti-inflamatória que a gente poderia ter no corpo. É o anti-inflamatório endógeno nosso, ela libera tudo. Tá? Então eu vou injetar uma grande quantidade de células viáveis dentro de uma área em degeneração. Então, é a única forma que eu tenho de fazer cartilagem, injetando numa articulação que está com falta de cartilagem, eu consigo, dessa forma, reparar a cartilagem, coisa que nunca ninguém conseguiu. A gente consegue fazer isso. E na pele, eu coloco uma pápula em cada ruguinha e aplico a luz. Né? Eu fiz a pápula, faço uma fricção e aplico a luz. Tá? Então, o que acontece? Eu estou jogando uma quantidade de anti-inflamatórios e a interleucina 7, ela é uma proteína que chama fibroblastos que estão no tecido conjuntivo. E esses fibroblastos são células indiferenciadas. Né? Elas vão se diferenciar em qualquer coisa. Na hora que ela entra naquele sítio, naquela área que eu fiz a injeção, a infiltração, eu vou estimular com que ela recebe aquela frequência e transforma em célula-tronco. E essas células vai virar pele, vai virar cartilagem, vai virar músculo, vai virar tendões, né? De uma forma bastante simples. Eu me perguntava, assim, pô, se eu olho numa gotinha de 100, quantas células-tronco tem? É 100, é 200. Mas como que ela tem esse resultado tão fantástico de reparar? Antes de eu fazer uma próstata, qualquer coisa, faz a terapia celular, chama terapia celular. E fotoativa, né? Como que repara essa articulação desse jeito? Como que dá essa qualidade de pele desse jeito? Se a quantidade de células-tronco é pequena. Aí que eu fui estudar que a interleucina 7 chama a migração de fibroblasto e ele se transforma em célula-tronco ali pela frequência do local onde ele está. E aí a gente consegue regeneração. Isso é gostoso ver isso. Não, com certeza. Isso é muito interessante mesmo. Várias pessoas estão perguntando também sobre a questão de alergias, como, por exemplo, asma. Você já falou um pouco de doenças autoimunes, e uma asma, uma alergia, não deixa de ser um mau funcionamento do sistema imunológico para mais. Né? Então, assim... Então, você pode fazer as aplicações no timo, pode fazer as aplicações no próprio caixa torácica, né? Vai ajudar bastante. Em casos mais graves, o que eu faço? Eu pego o inalador, ponho soro e ponho esse PRP fotoativado dentro do inalador. Então a pessoa vai respirar esses fatores de crescimento. Vai para dentro do pulmão, vai trabalhar dentro do alvéolo. Né? Eu posso fazer isso também colocando esse PRP dentro de uma bolsinha de soro e colocar na veia. Então esse material vai
para tudo, coração e pulmão. Então, eu estou trabalhando células-tronco, ação anti-inflamatória, né, que eu estou jogando células viáveis ali dentro para desinflamar, quebrar a fibrose, e aplicação em toda a caixa torácica. Dessa forma, a gente recupera muita gente. Recuperamos muita gente do pós-Covid, Certo. fazendo esse tipo de trabalho. Só lembrando, Conrado, que não adianta você usar um aparelho bom desses em um organismo que não tem água direito, a alimentação é ruim, né, que não se exercita, que não dorme direito, que não respira direito, porque isso é a base antes de você usar qualquer terapia, certo? Com certeza. Então, por isso que a gente chama de medicina integrativa. Nós temos que nos integrar a tudo, né? Suplementar, melhorar a qualidade de vida, melhorar o sítio inflamatório, o sítio extracelular, o ambiente extracelular. Uma vez que melhorou o meio, a gente consegue dar energia para a célula para ela se virar, ela se dividir e fazer aquilo que ela tem sua finalidade para ser feita. Sim, dar energia, permitir o fluxo de energia, né? Tirar a estagnação de energia, melhorar a função mitocondrial, melhorar a microcirculação pequena, a microcirculação de capilares e companhia, Perfeito. reduzir a inflamação, reduzir a produção de radicais livres e ainda oxidar os lugares. Ou seja, tudo isso a fotobiomodulação num organismo que melhore os hábitos de vida pode fazer. É isso? Perfeito, é basicamente isso. É tudo que a gente precisa fazer e está dentro da gente. A gente tem condição de melhorar isso com a luz, que é um produto barato, não tem manutenção, certo? E está à disposição de qualquer um, mesmo a uso domiciliar, que o próprio paciente pode se auto-aplicar. Sim. Gente, vocês me conhecem, sabem que eu procuro trazer convidados que possam ajudar vocês da forma mais natural possível, mas de uma forma efetiva e embasada cientificamente, tá? Eu vi o interesse de vocês durante a live, tá? Nas tecnologias da BIOS, do Conrado. Além de ser uma coisa do mercado nacional, Conrado é um gênio do bem, tá? Ele estudou bastante tudo isso que ele está apresentando para vocês, são mais de 20 anos. Eu não só sou um indicador da tecnologia dele, claro, junto a bons hábitos de vida, mas eu também uso para mim e para minha família. Hoje, logo antes de eu vir aqui para a live, minha esposa estava perguntando, amor, como eu aplico nas pernas? Eu falei, olha, aplica ali no tornozelo, perto do maléolo, aplica na panturrilha, aplica atrás aqui do joelho, tá? Que você já vai fazer uma aplicação boa de perna e todo o sangue do corpo vai passar ali, entendeu? Então, assim, você vai ter um benefício sistêmico. E, assim, eu agradeço, Conrado, por ter aceito o meu convite fazer essa live, sabe? Que Deus abençoe mais ainda seu trabalho. Espero te encontrar nos congressos, que a gente acaba falando em vários congressos juntos, né? Complementando essa parte integrativa. E eu queria que você finalizasse repetindo para as pessoas aonde elas podem te encontrar, porque são dezenas de mensagens de pessoas aí nos comentários. Como eu faço para comprar? Aonde eu encontro esse aparelho? E assim, gente, tem o YouTube da BIOS, tá? Se você for lá no YouTube, tem vários vídeos explicando detalhes sobre a fotobiomodulação. Vale muito a pena vocês assistirem os vídeos para depoimentos, alguns protocolos, detalhes mais técnicos. O Conrado é bastante acessível, até no celular dele também, de pegar e passar sugestões de protocolos. Tem muito material da BIOS. Conrado, agora é com você. Você tem aí 4 minutinhos para poder finalizar e passar seus contatos, site, tudo de novo, viu? Obrigado. Legal, Ícaro. Então, gente, eu pesquisei muito para chegar até aqui. Então, eu fiz as teorias, fiz as publicações, desenvolvi os equipamentos e dou consultoria para o mundo inteiro. Tá? O dia inteiro meu celular está ligado para que eu tire as dúvidas de vocês. A tecnologia eu procurei simplificar, desmistificar o uso da luz. Tem muitas empresas, muitas pessoas que querem dificultar, como se fosse uma coisa assim, um monopólio inexpugnável. Eu quero, pelo outro lado, facilitar, dar a condição da pessoa se tratar, tirar a dor da pessoa.
Ninguém merece ter dor, né? E é um equipamento barato, que você não precisa usar medicamento. Às vezes eu uso medicamento, sim, né? Às vezes tem um processo agudo, está incomodando, entra com analgésico, entra com anti-inflamatório, mas pouquinho. O resto a luz faz, tá? Então, meu contato é o seguinte, biosfototerapia.com.br, meu Instagram, dr.conrado, com R só, tá? Meu telefone é 12 99717 1836. E o da minha equipe é 11 98 441 6628. Então, eu tenho uma equipe que me assessora e grande parte das perguntas eu mesmo respondo. E quando é a coisa mais complexa, eu falo assim, me ligue, porque falando pessoalmente é mais fácil para explicar. Tá? Então tem casos que ele responde digitando e tem casos que eu peço para me ligar para tirar uma dúvida mais complexa. Tá? E, enfim, o equipamento é para uso tanto profissional quanto domiciliar. Tá? Qualquer pessoa pode se auto-aplicar, tá? E essa auto-aplicação é só tomar um pouquinho de cuidado com o calor. Você vai montar o próprio protocolo. Se quer usar mais, pode usar mais. Se quiser usar menos, pode usar. Mais vezes por dia, pode usar. Então, é muito legal, né, você estimular o corpo com a luz, porque nós começamos a ver as barreiras que impediam a luz de chegar. Conseguimos pegar o comprimento de onda correto para fazer isso. E o organismo responde e responde legal. Tá certo, gente? Eu fico à disposição, pronto para ajudar vocês aí a tirar a dor, ajudar a reparação, melhorar a estética, tá? Tudo isso aí é possível ser feito com a luz. Muito obrigado, doutor Conrado. Essa live vai ficar gravada e eu vou colocar em todas as minhas redes sociais também, para vocês assistirem, reassistirem várias vezes, pegarem o contato e tudo. E assim, ninguém está aqui para vender produto. Isso é uma consequência natural de um bom produto e de uma boa tecnologia. E eu digo para vocês, o Conrado tem o dele, claro, ele desenvolveu, eu tenho o meu, não me arrependo. E eu acho que muito em breve eu vou atrás do 18 também. Porque aí eu vou deixar o 18 no consultório, viu, Conrado? E vou deixar o 12 em casa, porque bom demais. Gente, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu estou postando e deixando você no Colab aí para você poder postar também se quiser, tá bom, Conrado? Certo, eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.